Hello! Eu fiz essa enquete no meu grupo do Telegram e foi até uma surpresa para mim quando muitas pessoas responderam que não sabia o que é extensão vocal, tá? Eu quero saber de vocês. Vocês sabem o que é extensão vocal? E aí, com base nisso, você sabe qual é a sua extensão vocal? Alguém de vocês já sabem a extensão vocal de vocês? Vocês já fizeram esse teste? Já sabem isso? Ó, vamos ler aqui as respostas do pessoal. A extensão dos graves aos agudos, tá certo. Então, a extensão vocal é as notas que eu consigo cantar, da mais grave até a mais aguda, né? E isso é uma variável. Vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem várias variáveis aí. Então, assim, o tema dessa live é como melhorar a extensão vocal. Você só pode melhorar aquilo que você sabe o que é. Então, agora a gente conversou aqui, eu vi que algumas pessoas sabem que a extensão vocal é as notas que eu alcanço fazer, certo? Das mais graves às mais agudas, beleza? Mas que nem todo mundo aqui, pelo que o pessoal que respondeu, sabe quais as notas que consegue fazer. E, gente, a coisa mais importante não é a gente saber exatamente, eu canto de um Lá 3, ou sei lá, um Lá 2 a um Sol 5. Não, essa parte não é a mais importante. O mais importante na hora da gente saber nossa extensão vocal é a gente conseguir identificar na música se aquela música encaixa no nosso tom. Você ouve uma música, né? Aí você vai tentar cantar e aí você já percebe se aquela música está dentro da sua zona ali, dentro da sua extensão vocal, né? Conseguir fazer essa identificação é muito mais importante do que saber as notas e tal. Não que seja errado você saber, tá? Mas se você não sabe, não tem problema. Se você consegue identificar dentro da música, já tá ótimo, beleza? Dito isso, então hoje eu quero fazer um testezinho de extensão com vocês, beleza? Eu quero fazer um testezinho de extensão e nós vamos começar com as mulheres. Homens podem fazer junto, depois aí a gente vai mudando ali as oitavas, mas eu vou começar com as mulheres. Então estamos aqui, vamos começar com as mulheres. Nós vamos fazer 3 notinhas simples. Eu vou fazer com U. E se você achar que tem alguma vogal que fica mais confortável, a vogal que você sente que é mais confortável para você cantar, você vai cantar isso aqui. Você vai cantar aí, daí de onde você tá. E eu vou parando e vou perguntando para vocês até que nota vocês conseguiram, tá? Vai ser só isso aqui, ó. Tá certo? Simples, tranquilo? Todo mundo entendido? Eu vou fazer isso daqui e aí eu vou subindo o tom e aí nós vamos medindo aí. O que eu vou combinar com vocês? Você vai fazer comigo e eu vou perguntar para vocês. Cada vez que eu subir o tom, a gente vai fazer uma marcação de número 1, número 2, número 3. Você vai falar para mim qual que foi o último que você conseguiu fazer, beleza? Na subida para os agudos. Combinado? Então, ó, esse é o número 1. E aí eu vou subir. Esse é o 2. Conforme eu vou subindo, quando chegar aquele último que você conseguiu fazer, você vai falar pra mim, Ju, eu parei no 5, no 6, no 7, no 8, beleza? Essa é a subida, depois a gente faz a descida também, falou? Começando, então, número 1. Agora o 3 já.
6. Eu vou colocar um de novo. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. O último. Vai lá. 16, o último. Repetir o último. Tá? Quando eu parei ali no 16, dá pra ir mais, gente. Só que já são notas bem agudas, então já dá pra ter uma ideia, mais ou menos, se você tem uma extensão que pende mais para os agudos, ou se você é médio, entendeu? Nesse sentido, se você alcança até notas médio agudas ou bem agudas. O pessoal que foi até o último ali, então já tá alcançando notas bem agudas. Muito bacana. Então, a partir daí você já tem uma ideia, né? Se você tá conseguindo notas médio agudas ou notas mais agudas. Quem conseguiu ali até 12, 13, não tá indo tão agudo, tá conseguindo notas médio agudas, tá? Já são agudos bons, mas não é tão agudo. Quem passou disso já tá conseguindo um pouco mais, beleza? E já a gente vai comentar sobre essas coisas, porque essa aula é pra gente melhorar a extensão, né não? Então vamos lá. Agora eu vou fazer isso com os homens. E nesse caso, eu vou começar na oitava de baixo, como eu já expliquei. Então, gravão. Então agora é só fazer, beleza? O Marada, vamos lá, depois vocês vão comentar igual as meninas fizeram. Vai lá. Ficou até alto, porque o tom é grave aqui. Então esse é o 1. Vamos pro 2. Três. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Repete o último. Pessoal que foi até o 16, falou assim: ou
conseguir um pouquinho mais. Quando você parou, você sente que dava para ir um pouco mais ou já tinha ido até o limite, assim, depois dessa não saiu de jeito nenhum. Quero que vocês me contem aí. E se não saiu, por que que não saiu? O que que você sente que pegou ali para essas notas não saírem? Beleza, gente. Então, muito massa. A gente fez isso até aqui. Agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Dessa vez, os homens e as mulheres vão fazer juntos, porque eu tô reproduzindo as mesmas notas, tá? Então, qual que vai ser a diferença? Agora, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de percepção. Mulheres vão cantar na nota que eu tô tocando aqui. Vamos pensar no exercício de novo. Mas os homens vão cantar uma oitava abaixo, tá? Certo? Então, só fechando ali com os homens ali, ó, você já tem um parâmetro ali, né? Quem conseguiu passar um pouco ali do 12 já consegue uns agudos legais se você pensar em voz masculina. Quem ficou para baixo tem uma voz mais grave, né? E aí, eu conseguiria ir mais além, o Jabson falou. Então você já vê que é um timbre de voz masculina que sobe bem para os agudos, né? Então agora a gente vai fazer esse teste, só que a gente vai fazer descendo e nós vamos falar desses graves, beleza? Como eu falei, vamos já trabalhando um pouquinho da percepção. Homens cantam uma oitava abaixo e as mulheres no tom que eu tô tocando aqui no piano, tá? Então eu vou tocar aqui, por exemplo, as mulheres. E os homens. Beleza? Dessa vez a gente vai descendo para medir os graves. E aí a gente vai contar também 1, 2, 3, até onde eu for falando ali, para vocês me falarem. Vamos lá. Tem gente que pode ter dificuldade para descer, às vezes para subir vai, para descer não vai. Então, presta atenção no intervalinho da descida, né? Eu não falei as notas, né? Então vamos lá. Aqui é o 3, 1, 4. Já estamos no 7. Oito. 9. 10. 11. E 12. Vamos até um 13 aqui. Bacana? Agora me contem aí como é que foi esses graves. Até onde vocês foram, se foi tudo, se dava para ir mais. Falem aí a mesma coisa. Então, gente, vocês vão notar um padrão aqui, tá? Em geral, né, com raras exceções, a maior parte das pessoas que conseguiu ir mais para cima. Ali, ó, a Evelyn falando, fui até o último extremo, para mim, não consigo mais. Então, a maior parte das pessoas que consegue ir mais para cima vai um pouco menos mais para baixo. E quem consegue ir mais para baixo vai um pouco menos mais para cima. É a questão do seu timbre, se você pende mais para os graves ou mais para os agudos. Bacana. E é exatamente disso que a gente vai tratar aqui. Então, assim, ainda que
naturalmente as pessoas consigam, umas cantam mais agudo, outras cantam mais grave, etc, né? Tem a extensão vocal, cada um tem a sua, mas dá para melhorar sim a extensão vocal com técnica. Dá sim. E pra gente saber o que melhorar, eu vou falar para vocês agora algumas coisas que limitam a sua extensão. São, tipo assim, falta técnica e você acaba ficando com a extensão vocal limitada. Você até poderia cantar notas mais graves ou mais agudas, mas tá faltando um ajustezinho para você chegar lá. O primeiro, tá? O primeiro de todos, já falei muitas vezes aqui no canal, é o excesso de força nos agudos. Tem gente que chama isso de voz presa na garganta, tem gente que fala que a garganta trava, que sente que esticou tudo, que a voz não vai, né? Quantos já ouviram? A voz não vai. Então, esse excesso de força e de tensão aqui na musculatura aqui do seu pescoço, na musculatura que produz o som, ele vai dificultar muito, principalmente para os agudos. Então, quem já ouviu falando aqui de subir com a voz muito forte, com a voz muito pesada, extremamente prejudicial se você quer alcançar notas mais agudas. Você vai subindo aqui, né? Você não faz o você faz e vai subindo nessa força. Quando você tá aqui, você não vai estar fazendo. Você vai estar. E a sensação de voz presa já vai começando a aparecer, tá? Então o excesso de força vai limitar bastante a sua extensão para alcançar notas agudas. Já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, mas é um dos limitadores aí de você melhorar sua extensão vocal, tá? Outro limitador, e aí esse é pro lado dos graves, é o excesso de sopro. Quando eu falo excesso de sopro, a voz soprosa, a voz com muito ar, assim, sabe? A pessoa quer fazer notas graves, mas tem ar demais na voz. O excesso de sopro, ele vai prejudicar tanto os graves quanto os agudos. Tensão na garganta na hora de fazer graves é mais difícil. Naturalmente a prega vocal está mais relaxada para fazer os graves, mas ainda assim tem gente que tensiona o pescoço para trás e traz uma tensão desnecessária. Músculos externos, mas atrapalham também. Você vai querendo alcançar os graves, aí vai ficando assim, né? E aí fica pior. Aí que você não alcança mesmo. Ou coloca sopro demais, né? Vai descendo as notas. Vou pegar aqui as notas femininas mais graves. Vou fazer o mesmo exemplo, tá? Dos exercícios. E vai descendo. Aí a pessoa põe muito sopro. Não sai nada. Tá? Então o excesso de sopro, ele vai ser muito prejudicial para você conseguir melhorar os seus graves. No grave tem que ter uma firmezinha ali, né? Não é para você cantar também. Sempre, gente, o excesso de tensão é ruim para qualquer região que você for cantar, médio, grave, agudo, não importa. Mas tem que ter uma firmeza, beleza? E o excesso de sopro vai te atrapalhar a alcançar esses graves. E também vai te atrapalhar a alcançar aqueles agudos. Às vezes você está tentando fazer um agudo e aí ele não sai do jeito que você quer. Pode ser um pouco mais fácil porque você não tá com aquela tensão, né? Tá com a voz soprosinha assim, né? E aí você não tá com aquela tensão, você consegue passar para aquele agudo, mas ele não sai do jeito que você quer. Aí tá muito sopradinho. E às vezes dá até uma falhadinha. Não tem fechamento, não tem uma firmeza para essa voz sair. Então, o excesso de sopro também vai atrapalhar bastante a sua extensão vocal, tá? A você melhorar essas notas que você consegue fazer. Outra coisa que atrapalha bastante no quesito extensão vocal, e essa é uma questão mais da pessoa
começar a prestar atenção em certos aspectos. No começo da live eu perguntei se vocês sabiam escolher músicas. Então, assim, não conhecer a própria voz, esse teste que a gente fez aqui, é o que eu falei, não necessariamente você precisa saber quais as notas, que notas você chegou, mas você precisa escutar, né, e ter o mínimo de percepção para entender se aquelas notas você consegue ou não fazer. Tem coisas que a gente escuta, né? Por exemplo, estou escutando um homem cantando extremamente grave ali. E se eu for querer fazer a mesma nota, eu já sei que não vai dar certo. Então você tem que ter esse conhecimento da sua voz, né? Porque você vai então conseguir encontrar músicas e exercícios melhores para trabalhar dentro da sua extensão. Então, não é necessariamente uma coisa que atrapalha a extensão, mas atrapalha o seu desenvolvimento como um todo, tá? Você não prestar atenção, não desenvolver essa percepção para conhecer a sua própria voz e entender as coisas que vão dar certo para você cantar ou não, né? Por exemplo, a pessoa tem extensão, um homem, por exemplo, tem extensão vocal muito grave e quer cantar AC/DC, já fica complicado, não está dentro da região. Pode melhorar, pode chegar a alcançar, pode melhorar, mas às vezes não é o ideal, né? Então ter esse conhecimento da própria voz e trabalhar de acordo ali, né, com a sua extensão vocal é muito importante. E outro conhecimento que você tem que ter, que é bastante importante e que tem bastante influência nos dois primeiros itens que eu falei, que no caso o excesso de força e o excesso de sopro, atrapalham então as passagens do que a gente chama de registros vocais. Por exemplo, no excesso, quando você canta com excesso de força e vai subir para os agudos, você acaba não permitindo essa passagem. Tem gente que chama de voz de cabeça, outros chamam de registros leves, falsetes, registros tênues. Então, todas essas notas mais agudas, elas vão pender para esses registros. Você trabalha com excesso de força, você não consegue trabalhar os registros vocais. E muitas vezes a pessoa nunca, então, experimentou outros registros, outras sonoridades da própria voz, porque a qualidade da voz muda à medida que você canta em outras regiões. Então ela acha estranho aquilo, às vezes fica com vergonha de experimentar e acaba reduzindo a extensão vocal a trabalhar só na sua zona média. Nem desce para os graves, nem sobe para os agudos, porque fica limitado aí, não trabalha registros diferentes, registros mais densos para os mais graves, registros mais leves para os mais agudos, então fica muito limitado. Então é bem importante você trabalhar bem a sua musculatura para você usar todo o seu potencial de voz, tudo aquilo que a sua prega vocal pode te dar e não ficar só na região média da sua voz, tá? Essa é uma coisa bem importante e que muita gente fica limitado com isso. Quem nunca deixou de cantar uma música porque quando ia pro agudo a voz ficava muito leve? Se a voz fica muito leve, não é que você não pode cantar. Se você alcança as notas e a voz ficou muito leve, às vezes está faltando, às vezes não, está faltando um pouquinho de conhecimento e técnica da sua parte para você melhorar, então, a maneira como você canta esses agudos. Não é para você deixar de cantar esses agudos, senão você fica muito limitado, tá certo? Então, esses 4 itens são de extrema importância para a gente melhorar a nossa extensão vocal. Vai fazer toda a diferença quando você entender essas coisas. Os 2 últimos que eu falei tem muito a ver, né? O terceiro tem a ver com autoconhecimento e você trabalhar sua percepção, começar a entender a sua escolha de repertório, né? E os outros 2 têm a ver com a técnica. E agora a gente vai começar a abordar isso. Antes de entrar nessa terceira parte, terceira e última, quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês sobre o assunto. Daí eu vou perguntar para vocês, por exemplo, quantos de vocês sofrem com agudos muito fracos? Vamos lá. Ou graves muito sem volume, muito soprosos? Quantos de vocês? Tá no trabalho, vai assistir, tá acompanhando, maravilha. Bárbara, a live vai ficar salva? A live vai para o ar numa outra ocasião, beleza? Ela vai ficar salva sim. Não sei se você consegue assistir ela amanhã, mas ela vai para o ar depois, tá?
Manuel Messias, o que devo fazer para melhorar a segunda voz? Minha voz é baixa e ela serve para segunda voz. Então, o tema agora não é exatamente segunda voz, mas respondendo a sua pergunta, sua voz é baixa em volume ou é baixa assim, muito grave? Independente disso, isso não limita você a fazer só segunda voz. Sua voz é baixa em volume, você está precisando aprender a projetar. Se ela é grave, você pode cantar repertórios graves ou adaptar repertórios para sua tonalidade. Não se prenda, não existe ninguém que nasceu para fazer só segunda voz. Agora tem um detalhe muito interessante sobre segunda voz. Segunda voz é timbragem. É muito importante quem está fazendo a segunda voz aprender a timbrar e não atrapalhar, né? Pra ser uma coisa bonita, arranjar a música, beleza? Você tá fazendo harmonia. Vavá, acho minha extensão muito pequena. Vou de um Sol 2 a um Dó 4. Não é muito pequena, não, Vavá. Você tá vendo ali que você é uma oitava e meia. Dá para melhorar, mas não é tão pequena. Mas uma oitava e meia, dá para melhorar. E aí, Vavá, com as coisas que eu falei aqui, você consegue identificar alguma delas que está te atrapalhando a alcançar mais notas? Por exemplo, você sopra demais e não consegue fazer graves, ou sopra demais e não chega nos agudos, ou tem muita tensão na voz e não chega nos agudos? Tem que começar a fazer o seu autodiagnóstico aí. A Nancy disse que acha os agudos fracos ainda, mesmo que com a aula tenha melhorado. Nancy, então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Nós vivemos na cultura do vozeirão, tá? Parece que é muito importante que a voz ela ela tenha muito volume, porque daí a pessoa tem um vozeirão que tal. Mas assim, pensa comigo. Em geral, a gente canta usando o microfone. Potência é sensação sonora. Ela tem mais a ver com o filtro certo, com a voz colocada no lugar certo, do que com excesso de volume, tá? Então, às vezes, a gente fica pensando que a voz é fraca porque não tem aquele volumão. Lógico que dá para melhorar, mas se você consegue um timbre que, quando você canta e grava no microfone, por exemplo, soe potente, sem muito volume, é muito melhor para a sua voz. Por exemplo, para conservar a saúde da sua voz, da sua prega vocal, vai evitar excesso de esforço, né? Vai evitar um monte de coisa. Até uma premissa aí do pessoal que quer fazer belting de projetar bem, de ter um bom filtro para dar uma sensação sonora de potência e não gritar, tá? Isso é bem importante a gente ter em mente. O Marcos quer dizer assim, uma voz que se encaixa em muitas músicas. Então, Marcos, vai depender muito da cultura e do estilo. Por exemplo, falando de rock e metal, vocais masculinos vão tender a ser sempre mais, vai ser sempre mais fácil você achar referências cantando agudo, certo? Homens de vozes extremamente agudas. Agora, quando você fala do MPB, por exemplo, os homens cantam grave. A gente falando de pop, mulheres cantam extremamente agudos. Vou dar o mesmo exemplo do MPB, que aí o alcance do vocal feminino fica mais médio, não precisa cantar tão agudo, beleza? Então, varia de estilo para estilo. Tem estilos que tem esse clichê de ter as composições com melodias mais agudas. Outros estilos têm o clichê das melodias mais graves ou médias. Depende muito, é uma variável. A Sueli, a Neide falou que os agudos são fracos, então tem que prestar atenção naquilo que eu falei antes, tá? Tenho que me controlar para ser mais suave nos agudos. A Sueli já tem que segurar a onda ali, ó. Minha voz é grave, diz o Ronaldo. Meus agudos desafinam muito. Por que, Wallace? O que tá pegando? O Val, tem muita tensão nos agudos. A verdade, eu fico um pouco envergonhada nos ensaios da banda. Em casa eu canto, que é uma beleza. Daí eu travo no ensaio. O que posso fazer? Já vou falar disso.
Então vamos lá. Falando dos pontos que eu falei sobre que atrapalham a sua extensão, que atrapalha você alcançar mais notas. Então agora eu vou passar uma estratégia que vai servir para vocês, no geral, resolverem alguns desses problemas, tá? Então, primeiro, a gente tem que começar nos graves, que eles sejam graves mais leves, mas não soprosos demais, tá? Quando você controlar bem sua voz, tudo bem você pôr sopro, mas a gente está falando de melhorar a extensão, então aqui a gente não quer esse excesso de sopro, esse excesso de ar na voz, beleza? Então, é um grave leve, mas não é soproso assim, tá? Vamos pensar comigo? Eu vou pegar uma nota grave aqui feminina. Vou dar exemplos errados e exemplos do que eu quero. Eu não quero ele pesadão aqui assim, ó. Muito pesado. Mas também não quero assim. Então como é que vai ser, Ju? Conseguem notar a diferença? Não tem excesso de sopro aqui e ele também não tá pesado. Isso tem a ver com o nosso controle de sopro e tensão, tá? Eu não preciso fazer aquela voz pesadona, vamos deixar mais leve, menos força aqui nas suas pregas vocais, mas também não preciso colocar muito ar. Se eu faço isso, à medida que eu vou subindo, vamos subindo as notas então? Vou subir mais rápido, tá? E vem pra cá. Se eu tivesse com a voz pesada, nesse momento, como no exemplo que eu dei lá, eu já estaria meio né? Sentindo aquela sensação de trancamento. Mas a minha voz tá leve e não tá soprosa. Então ela vai subindo com qualidade. E eu vou tendo um timbre que não tem muita quebra, tá? Essa aqui é a coisa interessante. Vamos subir mais um pouco. Sobe mais um pouco. Mais um. E assim a gente consegue subir mais. Depois que você resolve isso, aí você consegue passear bem pela sua extensão. Ah, Ju, mas o agudo tá muito levinho, não gosto assim. Aí a gente entra com outras técnicas que você pode usar. Filtros, acionar outros músculos, outras coisas, né? Usar outros artifícios para melhorar esse agudo. Mas enquanto você não passa, se você tá tenso e não consegue nem passar para esse agudo mais leve, vai ser muito difícil que você consiga então fazer um agudo mais potente, tá? Então, esse é o treino. Resume em duas coisas, tá? Deixa a voz grave mais leve e projeta melhor o agudo sem pensar em força nesse momento. Se você fizer isso, eu te garanto que várias notas que estão presas aí, que não tá saindo, vão sair melhor nesses graves e vão sair melhor nos agudos. Outra coisa, não se estica para cantar agudo e nem se encolhe para cantar grave. Tensão desnecessária, tá? Quanto mais estável tiver sua laringe para você cantar, melhor. E aí como é que a gente estabiliza e deixa ela bacana? Faz uma respiração, trazendo ela um pouco mais para baixo, assim, ó, como se fosse um bocejo.
Aí quando você for cantar, você não precisa fazer o bocejo toda vez, ou quando você for fazer o seu treino de extensão, o seu exercício, mas você respira abrindo esse espaço, tá? Fazendo isso, você vai com certeza melhorar esse alcance nos seus graves e agudos, com consequência, melhorar sua extensão. E esse é um dos motivos pelos quais eu não meço extensão de alunos que estão iniciando, porque assim, em geral, é muito provável que ele tenha uma extensão bem maior do que aquilo que a gente pode avaliar no início, por exemplo, de um treinamento, no início de um curso. E se eu avalio, eu posso limitar o pensamento dele e achar que ele só pode cantar aquelas notas. Aparece muita gente aqui no canal falando assim: ah, me falaram que eu era tal coisa. A pessoa acabou de começar a estudar, não tem domínio sobre a voz, poderia estar muito melhor ou não, a gente não sabe, né? Mas com a evolução do estudo, a gente vai com certeza melhorar vários aspectos e a pessoa vai melhorar o alcance da extensão. Então, por isso que não é tão legal assim já avaliar no início ou se prender muito a uma avaliação inicial se você é um cantor iniciante, se você não domina bem os aspectos da sua voz, beleza? Então, façam isso aqui que eu tô falando. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu fiz, vocês foram comentando aqui a extensão de vocês, as notas que vocês conseguiram fazer. Ah, no grave eu fui até o 12, 13, no agudo eu fui até tal. Então, eu vou criar uma tabelinha. Olha só. Eu vou criar uma tabelinha e vou postar lá no meu grupo do Telegram para vocês saberem quais as notas, que tanto de notas que vocês conseguiram alcançar com base nesse testezinho que eu fiz. Eu vou postar essa tabelinha lá. Então, se você não está no meu grupo do Telegram, você entra, vou até achar o link aqui, vou colocar aqui. Eu vou postar essa tabelinha e aí você vai conseguir saber quais as notas que você conseguiu fazer, de onde até onde você foi nesse primeiro teste. E praticando dessa forma que eu falei, também você vai conseguir medir se você está melhorando as notas da sua extensão, melhorando as notas que você alcança. Tá aqui o link. Deixa eu ver os últimos comentários aqui. Que mais? Quando eu tento agudos, mesmo sendo as notas que eu tenho facilidade, minha voz quebra. Então, ó, quando a voz quebra, tem duas coisas aí, Lu. Você pode estar, igual eu falei, agudos muito pesados, ou mesmo tá soltando, sabe? Lembra que eu falei da firmeza? Às vezes o que falta é a gente dar uma firmadinha e não soltar. Tem hora que a gente solta e a voz quebra e não era para soltar. Então você trabalha estratégias para você esticar essas notas sem soltar. Tem que segurar a onda. I'm so bored. Meu Deus. Wallace, eu sempre desafio, não sei porque... Ah, tá na puberdade, então tá trocando de voz. Às vezes fica meio instável mesmo, a gente não consegue controlar direito. A Tatiane deixa os graves muito pesados e não consegue descer bem, olha aí. Minha voz é bem parecida com a Ariana Grande, então prefiro cantar as músicas dela. Interessante. Acabei de fazer e funcionou. Maravilha. Beleza? Então, gente, recado dado. Olha, foi 1 hora, um pouquinho menos, né, que demorou aqui para eu configurar esse pianinho. Mas foi quase 1 hora de live. Foi bem legal, bem produtivo. E eu vou montar essa tabelinha e vou postar lá no Telegram. Acabei de pôr aqui no chat o grupo, o link do grupo. Então você entra lá para você ver as notas que você consegue fazer. Beleza? Obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo durante esse tempo. E bora cantar.